Olá, pessoal, como vocês estão? Como é que estão passando essa quarentena, esse momento difícil que a gente está passando, essa crise? Como é que vocês passaram a semana? Eu voltei essa semana, então, para o meu trabalho no hospital. A situação está bem crítica, porém aqui está bastante controlada e a gente consegue viver um dia de cada vez e estamos lá na frente lutando, né? E eu queria deixar aqui o meu abraço solidário a todos os meus colegas profissionais da saúde que estão na linha de frente nesse momento, lutando contra o Covid-19, lutando contra o coronavírus, mas também aos profissionais da saúde que estão na linha de frente atendendo outras enfermidades nesse momento, doenças graves, urgências, emergências, porque tem pessoas que continuam ficando doentes ou que têm doenças crônicas e que precisam de cuidados médicos e que precisam estar internadas nos hospitais nesse momento por outras situações que não só o coronavírus. Então eu queria deixar aqui o meu fraterno abraço, a minha solidariedade a todos os meus colegas que estão nos hospitais, nas linhas de frente, nos cuidados com familiares, com pacientes com doenças crônicas. A gente sabe o quanto isso é difícil e a gente está tendo perdas significativas de profissionais da saúde nesse momento em função do coronavírus. Então eu queria deixar aqui o meu abraço fraterno e a minha solidariedade a todos os meus colegas nesse momento. A gente teve a perda de uma colega da enfermagem, né, uma profissional da saúde aqui em Porto Alegre essa semana. Então é uma situação que a gente fica mais interiorizado, um pouco mais preocupado também com o rumo que as coisas estão indo. E por aqui eu queria retomar o nosso compromisso, retomar o nosso assunto e nos aprofundarmos então na inteligência espiritual, como eu prometi na semana passada. Então, retomando, a inteligência espiritual é a habilidade de comportar-se com sabedoria e compaixão, mantendo um estado de paz interior e exterior, independente das circunstâncias. Então, esse é o nosso objetivo, nos aprofundarmos aí na inteligência espiritual nesse momento, e eu acho que é um momento super propício para a gente fazer isso. Como de costume, vocês sabem, eu sou bem CDFzinha, eu preparo meu materialzinho pra gente não se perder e eu conseguir falar todos os pontos que eu gostaria de falar com vocês. E para começar, eu queria falar que essa habilidade da inteligência espiritual, ela tem sido muito estudada, tem muitos artigos científicos, muitas universidades ao redor do mundo estão estudando a inteligência espiritual e a espiritualidade. E isso começou a acontecer depois de uma provocação do Dalai Lama a alguns cientistas no Reino Unido de estudar a meditação e o comportamento dos monges. E ele fez essa provocação, lançou esse desafio de vamos comprovar cientificamente por que principalmente a meditação funciona, quais são os benefícios que ela traz, por que os monges têm esse comportamento, né? Ele fez esse lançamento e a partir desse momento toda a espiritualidade começou a ser estudada com mais aprofundamento pelas instituições científicas, pelas universidades mundo afora. E a primeira publicação científica séria, bem embasada sobre inteligência espiritual é de uma americana chamada Dana Zohar, no livro que se intitula QS, Inteligência Espiritual. É um livro que já tem em português, dá para baixar na Amazon. A minha versão é uma versão digital, é mais barato. Já né, nesse momento aí de quarentena que a gente está vivendo, e-books estão né, em voga, então é legal a gente ter os livros digitais. Eu gosto muito de ter livro físico, mas também é legal nesse momento a gente poder ter livro digital. É um livro super acessível e hoje eu queria tratar de um ponto desse livro, que é um capítulo. Ela dedica um capítulo inteiro a estudos científicos que comprovam a existência do ponto de Deus no nosso cérebro. E eu gostaria nesse vídeo de hoje, a gente falar sobre isso. Então eu vou explanar, né, no livro da Dana Zohar, do QS,
ela explana todo o conhecimento científico, todo o embasamento científico a respeito da inteligência espiritual, e eu queria então focar nessa parte, nesse capítulo hoje, que ela fala da existência, da descoberta, né, da existência do ponto de Deus no nosso cérebro pela neurociência. Uma pesquisa de 1997 com pacientes epiléticos foi a primeira a ligar o aumento de atividade nos lobos temporais do nosso cérebro à espiritualidade, a experiências religiosas. E os lobos temporais, eles estão muito ligados ao nosso sistema límbico, que é o centro das nossas emoções, e também muito ligado à nossa memória, né, ao centro de memória do cérebro. E aí, isso que eu acho muito interessante. E um trabalho de um outro pesquisador também na década de 90, o Dr. Persinger, com experiências religiosas ao redor do mundo, demonstrou que quando essas áreas do cérebro, né, os lobos temporais, eles são ativados, eles têm um aumento da sua atividade, ocorrem fortes efeitos emocionais e experiências que as pessoas tendem a chamar de experiências transformadoras, tá? O que demonstra também a importância do fator emocional na experiência religiosa. Porque a simples crença, ela pode ser só racional. Eu acredito em alguma coisa, eu acredito na ciência, eu acredito em Deus, eu acredito... A simples crença, ela pode ser racional, mas a experiência religiosa, a experiência espiritual, ela está muito ligada com as emoções. E esse trabalho do Dr. Persinger é muito interessante porque ele fez o trabalho dele fazendo leituras cerebrais em diversas experiências religiosas ao redor do mundo. Ele veio aqui para o Brasil, uma das experiências que ele acompanhou foi uma experiência de Umbanda aqui mesmo em Porto Alegre, onde eu moro, e depois ele visitou centros de monges tibetanos no Tibete, ele visitou experiências religiosas em igrejas católicas, experiências religiosas em igrejas americanas evangélicas, com aqueles louvores, enfim, e todas as experiências religiosas as quais ele visitou ativavam o mesmo centro, né, no cérebro, ativavam o mesmo local e eram experiências tidas como transformadoras e que tinham um vínculo emocional com a pessoa que tinha aquelas experiências muito forte. E a partir desses estudos, os neurobiólogos começaram a chamar este ponto específico do nosso cérebro de o ponto de Deus no cérebro. Alguns céticos, né, sugerem que essas experiências espirituais são sinais de loucura. Por quê? Porque tem estudos, como começou esses estudos com pacientes esquizofrênicos, tem estudos que dizem que os pacientes esquizofrênicos, quando têm alucinações, visões, escutam vozes, recebem orientações ou até comandos, né? Estão alucinando, vamos dizer assim, eles ativam o mesmo centro do cérebro, o mesmo local que se chama ponto de Deus. Então as pessoas mais céticas dizem, não, essas coisas de experiência religiosa aí, de transcender, de ter uma experiência, de encontrar com Deus, de ouvir a voz de Deus, enfim, são experiências de loucura. São pessoas que são loucas, que não batem bem da cabeça. Porém, já existem estudos científicos que dizem que diferenciam, que colocam como diferentes as experiências de pessoas que têm problemas psicológicos e de pessoas normais que têm experiências espirituais. Esses estudos dizem que geralmente as experiências de quem tem problemas psicológicos são experiências perturbadoras, traumáticas. E as experiências ligadas a esse centro cerebral de pessoas normais, que não têm problemas psicológicos, e que tem essa conexão, que tem essa transcendência, essas conexões espirituais, geralmente são situações tranquilizadoras e inspiradoras, né? Então tem uma diferença muito grande nessas experiências de pessoas que são esquizofrênicas, maníaco-depressivas, que têm alucinações, que geralmente essas experiências são ruins, negativas,
e de pessoas normais que têm experiências religiosas e espirituais, que são experiências tranquilizadoras, pacificadoras, inspiradoras, são experiências boas, né? E aí a questão, o ponto de Deus no cérebro influencia a nossa inteligência espiritual? Sim, certamente que sim. Ele influencia e muito a nossa inteligência espiritual. E principalmente porque ele contribui para a formação dos mitos e da expansão da nossa consciência. Que a gente tem isso nos sonhos, na nossa intuição, né? Que as mulheres têm muito isso, no feminino a gente trabalha muito a questão da intuição, as mulheres afloram muito isso, né, mais facilmente, os nossos sonhos, e também dá acesso à nossa mente inconsciente. Tá? Então, esse ponto de Deus no cérebro, ele faz a gente acessar nossa mente inconsciente, que é rica nas associações e nas simbologias. A gente consegue associar situações com histórias que a gente ouviu, coisas que a gente está passando. A gente consegue fazer pensamentos associativos em função de que a gente tem este ponto de Deus no nosso cérebro e que ele se acende com experiências espirituais. Quais são essas experiências espirituais? Oração, meditação, as práticas religiosas, por exemplo, uma prática de umbanda, de purificação, uma prática espírita de contato, né, uma mesa espírita de contato com os espíritos, uma missa, um culto evangélico de muito louvor e muito fervor, que tem pessoas que entram em transe, os transes dos monges tibetanos com a meditação, enfim, todas as religiões, todas as experiências religiosas nos acendem este pontinho de Deus, tá? Tem uma pesquisa muito legal também que pegou várias pessoas religiosas e pessoas céticas, tá? E começou a mostrar imagens para essas pessoas. Mostrava imagens de Jesus para as pessoas que acreditavam em Jesus, mostrava imagens de Buda para pessoas que acreditavam em Buda, enfim. E a cada vez que elas mostravam essa imagem, que a pessoa se conectava com essa experiência religiosa que ela tinha, acendia este mesmo ponto. E nas pessoas céticas, mesmo na pessoa sem religião, quando ela associa essas informações, quando ela recebe essas imagens, quando ela tem essas percepções, também ativa o mesmo ponto no cérebro, tá? Por isso que ele é chamado de ponto de Deus. Mas o ponto de Deus no cérebro, por si só, ele não garante um coeficiente de inteligência espiritual alto. Não diz que a pessoa que, né, só porque a gente tem o ponto de Deus no cérebro, não significa que a gente é altamente espiritualizado ou que a gente tem uma inteligência espiritual elevada. Para a gente conseguir ter uma nota alta, vamos dizer assim, no QS, né, no coeficiente de inteligência espiritual, todo o nosso cérebro, todo o nosso corpo, toda a nossa vida tem que estar integrada. O ponto de Deus, ele tem que ser costurado nas nossas emoções. Ele tem que nas nossas, ele tem que estar junto, ligado com as nossas emoções, com o nosso motivacional, com o nosso potencial, e ele tem que ser colocado em diálogo com o nosso centro do eu e a sua maneira especial de se conhecer. A inteligência espiritual, ela nos permite compreender. Olha que interessante isso. Ela nos permite nos compreender que certos padrões de resposta, de relacionamento ou de comportamento que eu tenho não me fazem bem. Que às vezes eu me comporto e eu tenho respostas, eu sou reativa, eu respondo às situações de uma forma que depois eu me arrependo. E que geram consequências que eu não gostaria de ter. Ter inteligência espiritual é compreender, entender quais são esses comportamentos automáticos que eu tenho e conseguir
tentar corrigi-los, porque é uma tentativa, eles são comportamentos automáticos que a gente vem tendo às vezes desde a infância, desde criança a gente vem e tem esses comportamentos. Então, a inteligência espiritual é uma habilidade que nos permite compreender como que eu tenho esses comportamentos, quais são esses comportamentos e me dá a chance de modificá-los. E é dessa maneira que tanto as pessoas, indivíduos, quanto as culturas, né, a humanidade como um todo, evoluem e se transformam. É só compreendendo, tá? E é na crise espiritual, como está sendo esse momento atual que a gente está agora no mundo, que todo o sentido e valor das nossas vidas são colocados à prova, são questionados. E é esse momento que a gente está passando, por um momento de olhar para a nossa inteligência espiritual, tanto como indivíduos, como sociedade, né? As crises, elas são sempre dolorosas, sempre. Mas se enfrentadas corajosamente, e aí, eu falo um pouquinho da palavra corajosa, né? A palavra coragem é agir com o coração. Se a crise ela é enfrentada corajosamente e usada, se a gente usa da crise, tá? Elas oferecem oportunidades de reflexão e, consequentemente, melhoramento e transformação do eu. E eu tô falando isso tanto do ponto de vista de indivíduo quanto do ponto de vista de sociedade. Então, o meu convite para você que está aí me assistindo hoje, para essa semana, é: acenda o seu ponto de Deus no seu cérebro. Acenda o ponto de Deus e deixe que ele brilhe, que ele te ilumine. Esse é o meu convite para você essa semana. Então, se para você acender o ponto de Deus é fazer uma oração, é fazer meditação, é se conectar com o seu eu superior, é fazer um ritual, o que quer que seja que te faz bem e que te conecta com o teu eu superior, que te conecta com o divino, faça. Use essa semana para isso. Depois me conta, coloca aqui nos comentários como é que foi a experiência, como é que foi acender o ponto de Deus no seu cérebro durante essa semana. Porque ele vai trazer consequências maravilhosas, que é começar a compreender quais são as ações, quais são os comportamentos que a gente tem de automático e que a gente não gosta das consequências quando a gente tem esses comportamentos. E só fazendo isso a gente já tem uma conexão interior muito grande. E se você tá gostando desse vídeo, se você tá gostando dos vídeos que eu tô postando, se inscreve aqui nesse canal. Eu vou começar a postar os vídeos longos só no canal do YouTube, então, agora. Então, se inscreve aqui no canal para acompanhar e clica no sininho que tem do lado para ser avisado assim que eu postar os vídeos. Esse sininho é um disparador de notificação de conteúdo, então assim que eu postar, você vai ser notificado que o vídeo novo já está no ar, já está disponível para ser assistido. E também me siga nas redes sociais, Instagram, @FabiolaHope, ou na minha página do Facebook, Fabiola Hope, Coach e Terapeuta, para acompanhar as minhas postagens, receber mais conteúdos inspiradores sobre espiritualidade e acompanhar aí tudo em primeira mão. Muito obrigada por ter ficado comigo. Fica o meu convite aí para essa semana de ligar, acender o ponto de Deus no seu cérebro e deixar ele brilhar, tá bem? Então fiquem com Deus, se iluminem e até mais.